Bem-vindo ao canal do Ministério Manancial de Vida. Através dele, estamos levando a vida de Jesus a todos os cantos do planeta. Assista a essa ministração, a qual desatará o poder de Deus sobre você. Vamos abrir as nossas Bíblias. João, capítulo de número 3, versículo de número... Vamos ler a partir do verso 2, que são os versos que nós estamos estudando durante estes dias, amém? Chamamos estas mensagens do reino. Então, durante estes dias, nós estamos estudando mensagens relacionadas ao reino dos céus. Isso é muito importante, que você tenha um entendimento sobre o reino dos céus, pois é a sua cidadania. Quando você fala em cidadania natural, você fala que é um brasileiro como cidadão. No meu caso, eu falo que sou uruguaio. Esta é a minha cidadania natural. Mas a minha cidadania espiritual, ela é igual à sua. Eu pertenço ao reino dos céus, ou seja, eu sou um cidadão do reino dos céus. Você é um cidadão do reino dos céus, amém? Quantos concordam que são cidadãos do reino dos céus? Podem dizer amém? Aleluias! Então nós vamos ler esses textos para nos ajudar a entender um pouco este processo ao qual nós chamamos cidadania celestial. Muito bem. Verso 2. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, diga comigo, não nascer de novo, não pode ver, diga comigo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te haver dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra de onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode ser isto? Respondeu-lhe Jesus: tu és mestre em Israel e não entendes estas coisas? Em verdade te digo, que nós dissemos o que sabemos e testemunhamos o que temos visto, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não credes, como crereis
se vos falar das celestiais. Mais um. Ora, ninguém subiu aos céus, senão o que desceu dos céus, o Filho do Homem. Amém. Quantos podem dar uma salva de palmas a esta palavra? Aleluias. Aqueles que estão acompanhando comigo esta mensagem, nós estamos falando esta palavra que, ao meu ver, é muito importante, porque um cidadão do reino dos céus precisa conhecer a sua constituição. O que é a constituição de uma nação? A constituição de uma nação é nada mais do que a regência geral de toda uma nação. É o que determina o procedimento de cada cidadão no tocante a direitos e deveres que o cidadão tem. Por exemplo, eu decorei a seção 5 da Constituição brasileira, porque é onde está escrito direitos do estrangeiro. Essa eu decorei. Amém? E deveres do estrangeiro. Então essa é a minha. Essa eu decorei, tenho até toda a seção 5 no meu computador, porque de vez em quando eu preciso saber o que me compete como estrangeiro, né? Até onde eu posso ir, o que me é permitido, o que não me é permitido. Por exemplo, eu não posso fazer política, porque a estrangeiro não lhe é permitido esse direito. Então, como que eu sei que eu não posso fazer isso? Porque isso eu li na Constituição. Amém? Mas eu também sei do que tem direito. Esses dias uma escrivã, eu acho que assim se diz, dentro de um cartório, me disse que eu não podia fazer certas coisas. Não disse a mim, disse a minha secretária. E eu digo, não, pode ser para ela que já estou mandando um advogado, porque está aqui na Constituição. É direito de todo brasileiro e estrangeiro residente no Brasil. E já botei a Adriana para cima com a Constituição. Consegue entender quão importante é você conhecer a Constituição? Tem gente que nunca leu a Constituição. Tem outro que nem sabe que existe. Então diga para o vizinho que está ao seu lado: você sabe que tem uma Constituição brasileira? Já leu? Todo cidadão deveria ter um exemplar da Constituição. Todo brasileiro tem que ter um exemplar da Constituição em casa, que ali está tudo que você pode, tudo que você não pode, tudo que você tem de... Se bem que de vez em quando lá em Brasília ele muda os direitos, ele mete uma emenda parlamentar, ele mete um não sei o que ali, e quando vê acaba com o seu direito. Mas nós vamos orar e o anjo do Senhor vai acabar com essa emenda. Mas mesmo assim, importante que você leia a Constituição do seu país. Todo cidadão deve ler a Constituição do seu país. Agora, como cidadão do reino dos céus, você também tem uma Constituição. Amém? Essa eu espero que você conheça. Pelo menos tenha uma. Eu tenho no celular, eu tenho no meu note, eu tenho na minha mão. Esta é a Constituição do reino dos céus. Levante a sua Constituição aí. Você lê a Constituição?
Tem uns que não leem nem da terra nem do céu, por isso que anda perdido na vida. Não sabem nada da terra e nada do céu. Tem duas cidadanias e não sabem nada de nenhuma delas. Consegue entender? Isso se chama ignorância. Quando o povo é ignorante, os maus os dominam. Os dominam. As pessoas vivem perdidas, enganadas. E o mesmo acontece no reino de Deus. Tem pessoas que são levados de um lado para outro por todo o vento de doutrinas. Sabe, tem uns que ouvem uma pregação no YouTube, aí depois ouve outra pregação no YouTube, e aí depois ouve outra pregação no YouTube, e ele não sabe para que lado vai, porque os três pregadores que ouviu são diferentes. E aí vem, ouve o seu pastor e aí diz assim: não, mas o do YouTube falou diferente. Mas você não tem um conhecimento da palavra de Deus, a sua constituição. Eu não importa quem prega, porque eu sei que o que ele prega tem que estar avalizado aqui. Pode ser o Papa dos pentecostais, não me importa, está aqui, é bom. Havia uma igreja chamada na cidade de Bereia, que passou a ser conhecida como os irmãos bereanos, irmãos da cidade de Bereia. E quando o apóstolo Paulo pregava a palavra, os irmãos bereanos conferiam no texto. Diga comigo: os irmãos bereanos conferiam no texto. Se era aquilo verdade ou não. Você tem que conferir no texto. Eu não tenho problema em que você confira a minha mensagem, se ela é bíblica ou não. Eu não tenho problema. Eu amo se você conferir a minha mensagem. Eu quero que você confira a minha mensagem. Eu quero que você analise a minha mensagem, para ver se ela é bíblica ou não. É bom. O que o pastor está falando é bíblico. Não, não é bíblico. Se não é bíblico, pode vir falar comigo. Amém? Mas leia bastante antes a Bíblia. Não vai vir falar bobagem, depois sai correndo. Amém? Amém? Então, quando nós falamos de reino, a Bíblia é o nosso manual, a nossa constituição, é a nossa norma, é o que nos norteia, nos orienta, nos ensina, nos estabelece. É a palavra de Deus. E isso é muito, 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 muito poderoso. Amém? E nós estamos estudando dentro desse tema algumas questões pertinentes ao reino dos céus. Algumas questões pertinentes. Algumas questões que são muito pertinentes. E nós falamos sobre alguns princípios, e eu só vou relembrá-los rapidamente. Falamos que o reino dos céus era uma monarquia e não uma democracia. E este é o problema, porque muitos crentes têm dificuldade em se encaixar no reino,
Na igreja não, mas no reino, é porque eles estão acostumados a uma vida democrática e não a uma vida de monarquia. No reino, o monarca estabelece as regras e muda as regras quando bem entendê-la. Amém? Numa monarquia feudalista humana, geralmente os reis são abusivos e exploradores, não são muito gente boa. Estamos falando dos séculos passados. Hoje nós não temos monarquias como antigamente, a não ser algumas representativas parlamentaristas. Mas falando de uma monarquia celestial, o nosso rei é bom e ele não muda as regras. Amém? Isso é importante. Diga comigo: o nosso Deus é bom. O nosso rei é bom e ele não muda as regras. Isso é importante que você saiba. Em segundo lugar, falamos que o reino dos céus também é uma colônia. Uma colônia. Ou seja, estamos aqui para implantar essa colônia celestial. Este mundo é mau, né? É um mundo de pecados, de horror, de injustiças, de maldades, de todo tipo de coisa. Eu vi essa semana um post que me arrepiou a alma. Eu fiquei angustiado. Vocês também talvez viram. E fiquei mais triste quando fiquei sabendo que aqui pertinho o pessoal gravou um vídeo executando 2 pessoas. Fizeram cavar a sua própria túmulo. Isso significa a decadência humana. A vida humana não tem mais valor. Esse mundo que você vê aí. As pessoas não têm mais respeito pela vida humana. Eu fico pensando onde vai parar essa nação se Deus não intervir. Nem na época do Bang Bang era tão terrível assim. Você entende isso que eu estou falando? E sabe o que me dói mais? É que ninguém se dói com isso. É normal. Nós vemos aqui e falamos: que terrível. É uma selva. Por isso que nós temos que clamar pelo reino, porque quando o reino se estabelece na terra, ele destrói os cetros da impiedade. Quem você acha que espalha esse terror? Senão os demônios e os principados que se instalam nas cidades para instalar terror, vingança, destruição, separação matrimonial, desgraça, doença, vício. De onde provém tudo isso? Consegue entender? Todas essas coisas provêm do reino das trevas. Do reino das trevas. Mas quando clamamos: vem o teu reino, é uma colônia. O reino dos céus vem e coloniza a terra. Esse é o nosso papel. O nosso papel é colonizar a terra. Então, quando nós estamos evangelizando, projetos sociais, invadindo, andando, mergulhando, avançando,
Nós estamos colonizando a terra. Estamos espalhando a verdade do reino dos céus. Estamos colonizando, implantando o reino, porque no lugar onde o reino se implanta, as coisas mudam. As coisas mudam. Eu creio que quando o reino chega num lugar, começa a haver mudança, transformação. Mudança e transformação. Diga comigo: mudança e transformação. Quando o reino entra numa cidade e começa a ser espalhado espiritualmente, as coisas começam a mudar. Na Coreia do Norte, 20 anos depois que o evangelho se levantou, na Coreia do Sul, transformou-se numa das piores economias do mundo, numa grande potência. Uma nação maravilhosa, cheia, recheada de cristãos de igreja. Uma economia maravilhosa. Ordem, decência. Sabe, nós não temos que esperar da política. Nós temos que esperar do rei. Porque quando o povo ora, o rei põe políticos sérios. Deus põe reis e Deus tira reis. Deus põe reis e Deus tira reis. Está lá no livro de Daniel. Então quando a igreja ora, busca, clama, chama, aí Deus entra em cena e põe. A minha oração por essa nação é que Deus venha a remover, e Ele vai remover o quadro político todo dessa nação, por gente honesta, que ame o povo, que tenha um mínimo de compromisso com o povo e de seriedade com a gestão pública. E Deus faz isso. Deus faz isso. Essa é a minha oração por essa nação. E essa deve ser a oração da igreja. Deus faz, Deus muda. Essa nação é linda, é maravilhosa. Essa nação é uma das nações mais lindas do mundo, mais rica. O mundo está de olho nessa nação porque ela é rica, há riquezas naturais. Gente, o Brasil é um presente às nações da terra. Eu digo de novo, a nação brasileira, ela é um presente às nações da terra. Eu me nego a ver o Brasil de forma negativa. Eu sempre o vejo de forma positiva. É uma nação acolhedora, é uma nação poderosa, forte, de gente linda, trabalhadora, honesta. A maioria dos brasileiros são trabalhadores, honestos, gente boa, generosos. E tudo isso é maravilhoso. Um estrangeiro nunca se sente estrangeiro nessa nação. Sabia? De tão acolhedora que é essa terra. Mas nós precisamos que o reino a invada. Amém? Então diga comigo: que venha o teu reino, invada a minha terra e abençoe a minha terra. E isso vai acontecer. Quem crê, diga amém. Pode bater palma, querido. Agora, deixa eu lhes avançar. Essa foi a parte anterior. Eu só dei uma recapitulação para nós terminarmos esta sessão, tá? O Senhor Jesus diz duas coisas a Nicodemos.
A primeira está no verso de número 3. Diz assim: a isto respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, diga comigo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então diga comigo, ver. Isso é a primeira coisa. Amém. Depois ele diz assim, veja o que diz depois. Respondeu-lhe Jesus, verso 5. Em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então diga comigo, primeiro, ver. Segundo, entrar. Então diga para o irmão que está ao seu lado, ver e entrar. Ver é diferente de entrar. Você não pode entrar aonde você não vê. Amém? Então primeiro precisa ver. E aqui é que eu quero fundamentar o ensino de hoje. Sabe, o fato de você vir à igreja, ou ir a alguma igreja, não precisamente te dá o direito, e estou falando agora em termos legislativos, porque estou falando da Constituição real, não te dá o direito de ver o reino dos céus. Entende comigo? Razão porque às vezes temos muitas pessoas que não enxergam o reino, estão de alguma forma cegas, não podem percebê-lo. Um exemplo comum, Jesus andava nas ruas de Jerusalém, andava pela Galileia, e algumas pessoas se davam conta que ele era o Messias. Exemplo, a mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue, ela tinha consciência do que estava escrito em Zacarias. Lá em Zacarias diz assim, que nasceria sobre Israel o sol da justiça, trazendo salvação sobre a orla do seu manto. Embora as traduções traduçam asas, o texto não diz asas, diz manto, porque a mesma palavra para asas no hebraico é para manto. Trazendo salvação na borda do seu manto. Então ela tinha consciência, esse homem é o Messias, e se eu tocar a borda do seu manto, ali está erradicada a promessa da minha salvação. Você está me entendendo? Ou seja, esta mulher viu, diga comigo, esta mulher viu. Ela viu o reino, ela viu o rei. Agora, Nicodemos não viu. Nicodemos tanteou. Você sabe quando você tem uma visão embaçada? Visão embaçada. Quando põe o óculos, enxergo até o que não devo. Tira o óculos, embasa tudo. Põe o óculos, enxerga tudo. Consegue me entender? Nicodemos tinha uma visão embasada. Olha, mestre, sabemos que você vem da parte de Deus, porque ninguém faz o que tu faz se de Deus não for enviado, mas não estamos muito certos quem que o Senhor é. Já foi de noite, meio que no escuro. Ou seja, andava. Isso não é visão, amém? Isso é
Meio. Tem crentes que são meio. Tem crentes que eles estão na casa do Senhor, mas eles não estão muito certos se é reino ou não é reino, se funciona, se não funciona. É meio pé na igreja, meio pé no mundo, meio com o diabo, meio com Jesus. E isso está cheio, porque eles não veem o reino. Então, por via das dúvidas, caminha nos dois caminhos. Antigamente se falava no crente Raimundo. Os mais velhos vão lembrar, tinha até uma música. O crente Raimundo, ele tinha um pé na igreja, um pé no mundo. E tem muitos Raimundos por aí, porque eles não veem o reino. E tem outros que vêm na igreja e são cegos totalmente. São como Pilatos. Pilatos diz para Jesus: eu vejo que o Senhor é gente boa, eu não acho maldade em ti, mas cadê teu reino? Cadê o teu reino? Não, meu reino não é desse mundo. E Pilatos diz: coitado, esse aqui é um maluco. E mandou: façam o que queiram com ele. Eu não vejo maldade nesse moço, mas coitado desse moço, está pirado. Diz que é rei, mas não tem terra. Não enxergam. Não enxergam nada. Tem gente que não enxerga nada. Vem na igreja porque é bom. Tem os moços que vêm na igreja para ver se conseguem namorar uma crente, que já no mundo já não está ruim lá. Vamos tentar na igreja, ver se alguma crente lá me quer, né? Vem na igreja para receber uma oração, porque é bom. Tem gente que vem na igreja, recebe uma oração, depois na outra semana vai lá no Pai de Santo, recebe um passe, depois ele passa por uma cigana e pede para que ele leia a sorte, depois encontra o padre e pede uma água benta. Ou seja, o que vier a mim, estou recebendo. Se não matar, engorda. O que vier, está valendo. Depois acende uma velhinha para o santo e aí vai indo. Ele vai aliançando com todo mundo. É que nem um político que tinha aqui na cidade. Ele vinha na igreja e recebia a oração, depois ia lá para o Saravá e dava a bênção apostólica. Ele que dava a bênção apostólica nas igrejas. Depois ia lá para o Saravá e incorporava o capeta e estava valendo. Não é? Porque tem crente que é assim. O que quer é qualquer coisa, vento a favor, mas eles não veem o reino. E milhões de cristãos nominais porque não veem o reino, nominais porque não tem uma conversão. É nominal. Tem nome na igreja, tem ficha na igreja, tem carteirinha da igreja, está no quadro de membros, mas não vê. Até ajuda financeiramente, mas não vê. O que Jesus está dizendo: vocês precisam ver o reino. Ver. Quem vê o reino, meu irmão, ele nunca mais é a mesma pessoa. O reino, ele te impacta. O reino é uma revelação. O reino é uma revelação. Eu tive essa revelação quando eu tinha 13 anos. É uma revelação. Eu entrei numa igreja. Entrei com minha mãe, com meu pai, com meus irmãos. Nunca tinha ouvido falar de Jesus.
Sabia que havia evangélicos e católicos e alguma outra coisa mais, mas não tinha nem ideia qual era a diferença entre A e B. Quando eu entrei naquela igreja, algo aconteceu no meu interior. Eu tive uma revelação interior. Eu senti algo dentro de mim. Eu quis ser igual ao homem que estava lá na frente. Eu queria aquilo para mim. Eu não sabia explicar, mas eu queria ser aquele homem. Ele estava cantando um hino do inário. Era uma igreja pequena, poucos crentes, mas eu queria, algo aconteceu na minha mente. E esse algo que aconteceu na minha mente nunca mais me deixou ser eu. Tentei muitas vezes ser eu, tentei muitas vezes viver diferente, tentei muitas vezes ter uma vida diferente, mas todas as vezes aquela revelação me atraiu para ela. Consegue entender? Quando você vê o reino, você nunca mais vai conseguir se livrar. Você não se livra mais do reino, porque ele é muito real. Ele te chama, é como um imã. Ele te atrai, é como um imã. Sabe quantos irmãos já disseram: pastor, eu tentei me desviar e não conseguiram. Não conseguiram se desviar. Foram, tentaram, inventaram de tudo um pouco. Quando você vê o reino, você nunca mais consegue se livrar dele, porque ele te atrai, ele te envolve. Por isso que Jesus diz: você precisa ver. Saber, esse ver é ver com a consciência, é ver aqui dentro. O cara que vê o reino, ele não se desvia, ele não consegue. Sabe, tem crentes que são muito superficiais. Se não saudar direito, ele vai embora da igreja. Se puxar uma puxadinha de orelha, ele vaza. Tem que tratar com 1000 cuidados e babá. Por quê? Porque eles não têm consciência do reino. Eles não viram o reino. Eles não viram o reino. Então a primeira questão é ver. Diga comigo, ver. Mas a segunda questão é entrar. Porque você pode ver uma coisa e não entrar. Entrar é melhor que ver, sim ou não? Amém? Consegue entender? Ver, mas não faz parte. Ver, mas não desfruta. Consegue entender o que eu estou falando? Pessoas que veem o reino, mas não desfruta, não participa, não gosta, não tem nada, não sabe seus direitos. Você precisa participar. Agora, pastor, como que eu participo? Participar significa saber os direitos da Constituição. Você está me entendendo? O que a Constituição diz que você tem direito? Por exemplo, nós fomos abrimos a igreja e a escrivã diz: não, o senhor não pode abrir 2 empresas. Fomos registrar a capa. Mas por que não posso? Porque o senhor já tem uma registrada e estrangeiro não pode mais nenhuma. Lá fui eu para o livrinho. É direito de todo brasileiro e estrangeiro residente no país abrir empresas.
plural. Vou ver, é direito de todo brasileiro e estrangeiro residente abrir empresa. Adriana, pode ir lá brigar com a mulher. Está na lei, é meu direito e eu vou abrir um monte de empresa. Olha que coisa terrível. Eu aqui como estrangeiro estou me posicionando, pagando de galo, porque o livrinho diz que eu tenho. Então eu estou gozando do meu direito de ser brasileiro, mesmo que não sou natural. Você está me entendendo, sim ou não? E o mesmo funciona no reino. Tem gente que não participa do reino porque ele não conhece a Constituição. Ele não está parado na Constituição. Ele não sabe o que tem direito. Ele não sabe ao que tem direito. Você está me entendendo? Participar, gozar, desfrutar. Existem milhões de coisas para um crente desfrutar, direitos, bênçãos, coisas, mas ele não participa, não gosta, não se alegra, não tem direito, não desfruta. Então Jesus diz: por quê? É necessário nascer de novo. Então deixa ele explicar o que é nascer de novo. Vamos abrir a palavra de Deus em Atos capítulo 2, verso 38. Vou terminar. Enrolei para chegar a esse lugar aqui. 2:38. Respondeu-lhes Pedro. Vamos lá. Pedro então lhe respondeu: arrependei-vos. Diga comigo: arrependei-vos, cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Diga comigo: arrependei-vos. De novo: arrependei-vos. Diga para o vizinho: arrependimento. Amém. Querido, esse é o requisito para nascer de novo. Como se nasce de novo? Jesus diz: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar. Aquele que não se converter não pode ver. E o que não nascer da água e do Espírito, diga comigo: do Espírito. Primeiro nasce do Espírito, amém? Como se nasce do Espírito? Arrependimento. O que é arrependimento? A maioria dos crentes tem um conceito errado de arrependimento. Arrependimento é uma palavra grega que se chama metanoia. Diga comigo: metanoia. Significa mudança de pensamento. Diga comigo: mudança de pensamento. Então, quando eu me arrependo, eu mudo a minha forma de. Muito crente não entra no reino porque ele pensa como mundano. E vive como mundano porque pensa como mundano, não pensa como filho do rei. Arrependimento, segundo a Bíblia, não é dizer: Jesus, eu pequei. Jesus, eu pequei, significa confissão de pecados, amém? Então quando você diz: venha ao arrependimento, a pessoa diz: Jesus, eu pequei. Não, isso é confissão de pecados. Confissão de pecados é uma coisa e arrependimento é outra. Arrependimento significa pensar diferente.
Diga comigo, pensar diferente. Então, vamos lá. Deixa eu ilustrar algumas coisas. Quando você não era cristão, tinha pensamentos de órfão. Como é que um órfão pensa? Um órfão pensa assim: se eu não trabalhar, ninguém me dá nada. Essa pessoa é órfão. Ela diz assim: se eu não lutar por mim, ninguém me ajuda. Sim ou não? Ele pensa como órfão. Agora ele vem para a igreja e se converte, entra no rol de membros, vem no culto, toma ceia, mas continua pensando assim: se eu não fizer por mim, ninguém vai me ajudar. Ela mudou de pensamento, sim ou não? Então ela não é arrependida. Ela continua órfã dentro da igreja e não recebe milagres. Não recebe milagre porque ela pensa como órfão, pensa como escravo, não pensa como filho. Quando Pedro está dizendo para a nação de Israel: parem de pensar segundo a lei, parem de pensar como pensam os homens da lei e venham pensar como Cristo pensa. Cristo nos livrou do jugo da lei, nos fez livre, nos tirou da servidão e da escravidão e nos fez filhos para desfrutar o reino dos céus na terra, para desfrutarmos do reino. Você não precisa guardar a lei para desfrutar o reino. Tem gente que se preocupa: se eu não guardar o sábado, Deus vai me amaldiçoar. Para com isso, muda de pensamento, muda de mente. Pensa como filho. Amém? Essa é a questão. Tenho que parar. Então, quando você nasce de novo, quando você se converte, se arrepende da forma de pensar mundana, que para mim tudo é difícil, que Deus não me faz nada, que Deus não me ajuda, que as coisas para mim são muito difíceis, que nada dá certo, porque isso é mente de mundo. Mente de mundo. Mentalidade de filho é uma mentalidade que recebe, que se posiciona, que caminha com o Senhor, que se torna alvo dos benefícios do reino dos céus, desfruta do reino dos céus. Consegue entender? E como eu faço isso, pastor? Arrependa-se. Pare de pensar como escravo. Arrependa-se. Pare de pensar como mundano. Arrependa-se, arrependei-vos e convertei-vos. Convertam-se de vida, transformem suas vidas. Para de pensar mediocremente, pensa como um filho pensa. A minha luta todos os dias, eu não quero pensar como as pessoas deste mundo pensam. Eu sou cidadão do céu. Como que pensa um cidadão do céu? Eu penso com uma mente de milagres. Sabe, a mente de um cidadão da terra, ela segue a lógica e as coisas deste mundo. A mente de um cidadão do céu, ele segue uma lógica de milagre. Eu caminho sobre uma lógica de milagre. A palavra de Deus diz que os lírios do campo, que Salomão, com toda a sua glória e esplendor, nunca se vestiu como um lírio do campo. Então a palavra de Deus diz que eu não preciso me preocupar, que Deus vai vestir meu corpo, Deus vai alimentar meu corpo. Eu caminho nisso, eu creio nisso, eu ando nisso. Não me preocupo com o problema deste mundo, porque eu sei, o meu Senhor cuida de mim, o meu Senhor cuida de mim. Ele cuida de mim. Ele cuida de mim. A sua mente tem que ser de reino. De reino. Sabe, tem gente que vive com a mente cheia de poluição, de desgraça, de problema. Eu penso coisas positivas.
Preguei hoje de manhã para os líderes. Eu penso coisas positivas, coisas boas, porque eu creio que o mundo foi feito de pensamento e de palavra. Então eu penso coisas boas e eu libero palavras boas, coisas positivas, palavras de vida e não de morte, palavras de saúde e não de doença, palavras de riqueza e não de pobreza. Você me entende? Então, como que eu nasço, pastor, da água, do Espírito, é mudando a mente, amém? Muda a mente e você nasce de novo. E do Espírito, eu não nasci do Espírito o dia que eu vi aquele pastor pregar. Aquele dia eu vi o reino. Sabiam? Aquele dia eu tive a percepção do reino. Aos 13 anos de idade eu tive a percepção, eu vi o reino. Mas levei muito tempo para me converter. Eu vi o reino, mas não me converti. Eu já era pastor e ainda não estava convertido. Quando eu digo isso, assusta as pessoas. Eu passei por um seminário e não me converti. Eu fiz a faculdade bíblica e não me converti. Mas houve um dia que o Senhor converteu o meu espírito e eu passei a desfrutar do reino. Eu entendi que tinha que pensar como filho do rei. Eu digo isso para alguns pastores e eles ficam loucos. Mas amém, crê quem crê. Eu prego que é verdade para mim. Nascer do Espírito é mudar a mente. Agora, e como eu nasço da água, pastor? Se batize. Porque aquilo que acontece no Espírito, você tem que fazer na carne. Vai você mergulhar nas águas do rio. Aliás, sábado tem batismo. Por isso que ele diz: nasça do Espírito e da água, da palavra. A água é a palavra. No tabernáculo de Israel tinha o altar do holocausto, que simbolizava a cruz, e logo tinha a pia de bronze, que simbolizava a palavra. Sabe, hoje tem crentes que eu não vou me batizar, não preciso disso. Precisa. Até Jesus se batizou. Precisa de ser aos ares. Este corpo aqui não pertence mais a este mundo. Agora eu penso como filho do rei, eu caminho como filho do rei, eu pertenço ao reino dos céus. Agora quem me rege é o reino dos céus. Precisa se batizar. Algumas pessoas têm vergonha de se batizar. Olha, se a palavra de Deus permitisse, eu me batizava todo mês. Todo mês, que eu quero que o mundo saiba, eu sou crente. Eu amo que saibam que eu sou crente. Eu sou crente. Alguns me dizem assim: mas o senhor é crente? Mas não tem muito jeito de crente. Mas sou crente. Mas sou crente. Alguns dizem: mas você é meio brabinho assim, é crente? Sou crente. Brabinho e tudo. Sou brabinho porque sou crente. Que algumas pessoas pensam que crente é um cara idiota, um cara bobalhão. Meu conceito de crente é muito diferente. Eu honro minha casa, honro minha família, pago minhas contas. Sou um homem sério. Que algumas pessoas baseiam cristianismo em aparência. Um dia uma pessoa disse assim: mas olha, gostei do Senhor porque o Senhor é alegre, é feliz. Nem dá para dizer que o Senhor é crente. Que vergonha. Eu falo de Jesus a todo lugar que eu vou. Eu amo Jesus. Consegue entender? É que o mundo está com um conceito de crente diferente. Acha que crente é aqueles
que anda todo dia de terno e gravata, que é uma coisa assim estranha. Isso é santarrão. Meu testemunho de vida diz quem eu sou. O seu testemunho de vida diz quem você é, amém? Vamos ficar em pé.